paz do Senhor, queridos. Podem estar assentados. Eu estava ali falando com a Neide que eu vou ter que ter uma conversa séria com esses liderados meus, porque eles ficam copiando as coisas que a gente escreve, que a gente prepara. Mas, por outro lado, nós aprendemos também que a gente pode fazer um resumo, pode copiar, né, bispo? A gente pode ir pegando um pedacinho de cada um e dar sequência, porque o nosso Deus quer falar conosco algo muito especial. E, realmente, quando esse tema foi escolhido, a gente fica pensando assim, essência. Mas a essência é sempre a mesma coisa, né? Essência é aquilo que é característica. E aí, como o Fernando disse, a gente procura e cada um pega um pedaço. E eu quero falar um pouquinho sobre a característica específica de uma pessoa. Sobre a característica específica de um diácono. Mas um diácono que entende que esse é o seu chamado. E ser chamado para a diaconia é ser chamado para ser servo. E aqui na igreja, em casa, aonde nós estivermos, essa essência do servir não pode sair de nós. E aí fomos estudar então, essência é isso, é característica. Mas essência também é um aroma, é um líquido, é algo que se extrai de uma planta, que se extrai de um ser para formar um perfume. E aí eu fiquei pensando nisso. Essência é característica de um aroma, é característica de uma pessoa, e nós vamos falar da essência. E aí a Leila falou, o Fernando falou, essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Diz a palavra de Deus, 1 de João 4,16, que não é diferente, mas é isso. 1 de João 4,16 diz assim, olha. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. A essência do nosso Deus é amor. Quando Ele nos escolhe, quando Ele nos chama, nós percebemos o amor dEle. Porque Deus chama, separa, cuida daquele a quem Ele ama. Mas eu queria falar um pouquinho com você sobre essa essência que nós exalamos, porque essência é aquilo que se exala. Essência é o perfume que se percebe. E aí eu fiquei pensando algumas coisas, e eu fiquei imaginando, todos nós já passamos por alguma situação, de passar alguém, ou chegar num lugar onde alguém passou, e você sentiu um perfume, e às vezes esse perfume é bom, é um perfume agradável, é um perfume que você aspira e você quer saber quem passou por aqui. Que perfume é esse? Quanto custou? Onde que comprou? Eu quero para mim. Eu quero essa essência que foi emanada, exalada de alguém. Eu quero para mim. E nós precisamos querer essa essência de Deus na nossa vida. Esse perfume, quando nós chegamos na igreja do Senhor, quando nós chegamos numa célula, quando nós chegamos no lugar em que Deus nos tem colocado, a gente poder perceber, Jesus está aqui. Jesus está presente. Eu já posso sentir o seu perfume, eu posso perceber a sua presença. E isso é muito bom. Mas acontece que muitas vezes esses bons perfumes são caros. Querido, eu quero dizer para você que ter a essência de Deus não é algo barato. A gente costuma dizer que a salvação, que ter Jesus é de graça, é gratuito, é presente, é dom, mas custa caro, custou o preço precioso do sangue de Jesus. Para eu ter, para eu viver, ser essa essência de Jesus, Ele pagou o preço por mim.
E o bom perfume, o perfume especial, ele é caro. E tem perfumes, e o perfume de Cristo é um desses, precisa marcar. E quando eu estava pensando nessa questão de essência, de perfume, eu lembrei de uma pessoa que trabalhou conosco muito tempo. Eu acho que o pastor Antônio Rocha e a pastora Marta vão, o bispo Antônio Rocha e a pastora Marta vão lembrar da Lenimara. A Lenimara tinha um perfume característico, né? A gente entrava na igreja, a gente sabia que a Lenimara estava ali. O cheirinho da Lenimara exalava na igreja toda. Ela foi a primeira secretária ali na igreja, bem no comecinho. E o cheiro da Lenimara era um cheiro muito gostoso. E eu gostei tanto que durante muito tempo eu usei o perfume da Lenimara. Era o perfume Free da Boticário. Aonde a Lenimara passava, a gente sabia, a Lenimara passou por aqui. Era marcante, a presença dela era marcante. Assim como deve ser marcante a presença de Deus nas nossas vidas. Mas tem perfume que é muito bom. Tem perfume que é muito caro. Tem perfume que é cópia. É meio que falsificado, né? E aí, eles não são tão caros, costumam a gente conseguir num preço melhor um pouquinho, mais acessível, mas eles não fixam na pele, não permanecem, não estão sempre presentes. Você passa, sente o perfume e daqui a pouco vai embora, aspira tudo e some. E tem outros perfumes que nós costumamos sentir o cheiro e dizer assim, que perfuminho barato. Não tem? Tem uns perfuminhos que é barato. Aí você fala assim, esse dá enjoo, né? Tem perfume que passa assim e dá enjoo. E eu quero dizer para você que tem perfume que tem hora certa para ser usado. Nem em todo lugar você pode usar determinados tipos de perfume. Tem perfume como o Free da Boticário, por exemplo, é um perfume marcante. Não é? Mas não pode. Você não pode ir para uma cozinha preparar uma comida depois de ter usado um perfume forte desse. Com certeza o alimento vai ficar com cheiro de perfume. Porque ele é forte. Ele é presente. Então a gente precisa saber. Eu não posso ir fazer uma visita no hospital com um perfume forte, cheirando, que onde eu vou passar, porque tem pessoas ali que estão com imunidade baixa, não pode sentir tanto cheiro. Querido, o que eu quero dizer para você com isso? Que Jesus está presente na nossa vida e eu tenho que saber que Jesus está. E Ele é o tipo de perfume que entra em todo lugar. Para que o nome dEle seja conhecido. Aonde você está, aonde você anda, o perfume de Cristo precisa ser percebido. E eu quero chamar você a atenção. Eu estava estudando sobre essa questão de perfume e eu fiz uma pesquisa e achei 4 tipos de perfume. O primeiro perfume que eu encontrei é água de colônia. Água de colônia é uma essência, é um perfume com uma concentração bem baixa de perfume. É de 3 a 5% do perfume. É água de colônia. Você passa, você logo sente o perfume, mas é rapidinho. É pouca essência, fica pouco fixado. Outro perfume é o perfume de toalete. Esse tem um pouquinho mais, né? Ele tem de 5 a 10% e ele pode durar de 4 a 6 horas na sua pele. Tem o perfume, a água de perfume, que tem de 10 a 15% e dura de 6 a 8 horas. E tem o perfume, aquele bom, aquele caro, o perfume que é puro, é o perfume importado, é o perfume verdadeiro, né? Esse dura de 12 a 20 horas na sua pele. Esse é o Rinodê. Esse é o Rinodê.
O bispo está bem informado, viu? O bispo está bem informado. Esse dura muito. E é esse perfume que nós precisamos exalar. Esse perfume que é forte, permanente e agradável. Eu quero chamar você, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. 1 de Coríntios 2, 14 e 17. Amém? Amém? Todos acharam? Segunda de Coríntios 2, 14 a 17. Amém? Podemos ler? Vamos lá. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Repita aí comigo aí, cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Diga, o bom cheiro de Cristo. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Diga assim, ó, cheiro de vida para a vida. É esse o seu perfume. Dá uma cheirada no seu irmão aí, ó. Vê como é que está o perfume dele. Agradável, claro. Jesus está neste lugar. A essência dele é adquirida. A presença, a essência de Jesus, ela impregna, ela contagia a gente. E aí, essa carta, essa palavra de Paulo à igreja de Coríntios, é uma carta advertindo a igreja do seu papel. Mas eu acho interessante que Paulo começa no versículo 14, dizendo assim, olha, graças a Deus, que Cristo, por meio de vós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Graças a Deus, que pela diaconia do distrito, da região dos lagos, o conhecimento de Cristo é evidente, o cheiro de Cristo é permanente, está impregnado na igreja de Rio das Ostras, na igreja de Saquarema, de Pádua, de Casimiro, o cheiro de Cristo está sendo exalado. É isso que Paulo diz. E aí, Paulo compara então a igreja nesse texto como quem exala. E exalar, querido, é emanar, produzir, é manifestar. Exalar o perfume de Cristo é exalar Jesus através dos seus gestos. Não é assim? Você chega num lugar, você tem um perfume bom, à medida que a pessoa se movimenta, à medida que ela gesticula, você vai sentir o cheiro. Se ela chegou correndo do trabalho, andou no ombro lotado, e ela faz um gesto, você vai sentir o cheiro, ou não? Dizia o meu filho quando era pequeno, ele entrava nos lugares, ele não dizia cheiro ruim ou cheiro bom, não. Ele não falava, está cheirando bom, está cheirando ruim. Ele falava com isso, então cheiroso ruim aqui. Cheiroso é bom, mas para ele tinha um cheiroso bom e um cheiroso ruim. Mas é assim, através do meu gesto,
eu exalo o perfume que há em mim. Através, e o Fernando falou muito no gesto, no abraçar, no estender a mão, querido diácono, querida diaconisa, nós, através do nosso gesto, através do nosso ser, através do nosso caminhar, e não é só na igreja. O Fernando falou que a gente é conhecido, às vezes a gente nem sabe quem é, mas nós somos evidentes na casa do Senhor, e aonde nós formos, nós estamos sendo reconhecidos, e aí nós precisamos ter cuidado com cada gesto, porque cada gesto meu tem que exalar a presença, o perfume de Jesus. E aí nós precisamos entender isso. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz assim, graças a Deus, eu imagino Paulo chegando na igreja e dando uma aspirada e falando assim, ufa, ainda bem que o cheiro aqui tá bom. Aí a gente olha para o lado e dá um... E vê se você fala como Paulo, assim, graças a Deus que o cheiro aqui tá é bom. É isso que Paulo disse. A essência de Cristo. E aí, nós queremos falar sobre isso. Sobre a essência de Jesus na vida do diácono, na família. Eu quero começar essa parte contando uma história para vocês que eu ouvi uma vez, não sei se verídica ou se só uma ilustração, mas que sempre me fez pensar muito nisso. Uma criança dos seus 7, 8 anos, no final do culto, chega um dia para o pastor e fala para o pastor assim, pastor, deixa a gente morar na igreja. E aí o pastor disse para ele assim, não, mas ninguém mora na igreja. Não, mas deixa a gente ficar morando aqui. A minha mãe cuida da igreja, deixa a gente morar na igreja. Não, filho, mas ninguém mora na igreja. Mas eu quero morar na igreja. Deixa a gente morar na igreja. O meu pai e a minha mãe, deixa a gente morar na igreja. E o pastor virou para ele e disse assim, então, mas por que você quer morar na igreja? Ô pastor, porque na igreja meu pai é tão bonzinho. Eu quero o meu pai da igreja. Eu quero o pai que eu tenho em casa. O meu pai na igreja é diácono, abraça todo mundo, sorri para todo mundo, cumprimenta todo mundo, diz sim para todo mundo, ajuda, mas na minha casa não. Quem somos nós em casa? Qual a diferença do diácono na igreja, em casa, no trabalho? Qual a diferença? Que perfume você é na sua casa? Perfume caro da Rinodê? Ou aquele perfume que compra lá na fronteira do Paraguai? Não vai nem no Paraguai comprar o original de lá, não. Compra na fronteira. Está meio lá, meio cá, não define muito o que é. Que tipo de fragrância, que tipo de essência você é? Quando você chega, como que você é reconhecido? Pelo cheiro agradável ou não? Como você manifesta? É sobre isso que eu quero falar com você. Quando nós vivemos a verdade da presença de Deus em nossas vidas, nós somos influenciadores. Nós podemos contagiar. E eu quero dizer para você que tem cheiro que contamina. Tem cheiro que faz mal. Tem cheiro que pode até transmitir doenças por causa do seu mau odor. Mas tem cheiro que contagia. Tem cheiro que faz bem. Tem cheiro que torna o ambiente agradável. É sobre isso que eu quero falar com você. Quem é você? O verdadeiro perfume de Cristo, ele penetra na vida dos outros de maneira agradável. E quando eu penso nisso, em Jesus na minha vida, como diácono na minha casa, eu fico pensando, que testemunho nós damos em casa? Não só
para a esposa, para o filho, porque a esposa, o marido, muitas vezes não vão nem nos expor. Apesar que criança pode chegar perto do bispo aí, tem nenhum com o filho que ele precisa pedir o bispo para morar na igreja, não, né? Aqui não tem, não. Só lá em Volta Redonda diz esses negócios. Eles nunca vão nos expor. Mas o perfume que eu transmito. Eu costumo dizer, sempre quando a gente vai fazer consagração de diácono, tem uma coisa que a gente pensa muito, e eu sempre pergunto, é sobre o que pensam de você. Tem uma pergunta lá no questionário, né? Como que é o seu relacionamento com a sua família? E eu fico pensando assim, e se eu for lá na casa do vizinho e bater na porta e perguntar assim, aqui do lado mora uma tal de uma moça que chama Neide? Chama, ora. Você conhece bem a Neide? Conheço. Como é que ela é? Melhor só não chamar não, porque o negócio aí não é bom não, tá? Ela está sempre de cara feia, está sempre brava. Se a gente para na porta dela, ela joga água na gente. Como é que é esse negócio? Eu soube uma vez de uma pessoa crente que mandou cortar a árvore da frente da casa dela porque o vizinho parava lá. Acredita nisso, pastor bispo? A sombra era dela. E o vizinho começou a chegar e parar o carro na sombra. Ela mandou cortar a árvore. E é uma pessoa conhecida. Aí vieram me contar. Você sabe que fulano mandou cortar a árvore da casa dela? Vai, o que tem cortar a árvore, né? Resolveu cortar, plantar outra. Não, é porque o outro vizinho do outro lado parava o carro na porta dela. Qual o testemunho para o seu vizinho? Quando você abre a porta da sua casa, que cheiro o seu vizinho sente do lado de lá? Porque o vizinho sente o cheiro da casa da gente, né? Se queimar o arroz, ele sente antes de você, não é? Você está sentindo, tem alguém queimando arroz, você chega lá, tem alguém queimando arroz aí. O cheiro vai longe. Mas quando a carne é boa, aquela carne gostosa, cheirosa, né? Aquele lagarto assado no dia de domingo, com molho madeira. Aí você chega, tem alguém fazendo uma comida aí, ó. Chega até da fome, né? Pois é, o cheiro que a gente exala, ele vai longe. As pessoas percebem. Sabe se você é uma boa cozinheira ou não. Todo dia minha vizinha queima comida. Vou querer nunca comer com ela na casa dela. Não quero ser convidada, não. O cheiro, pelo cheiro nós demonstramos quem nós somos. Quem é você, diácono? E aí, eu fico pensando, a hora que você está saindo de casa, o Fernando falou muito no uniforme azul, a Leila falou, porque o uniforme azul é algo que chama a atenção de muita gente no IPV, né? Eu já vi gente chegar para mim e dizer que quis entrar na diaconia só por causa do uniforme azul. Nem sabia o que era, mas achava tão bonito entrar na Voldar, que tem todo mundo, desde lá do portão, todo mundo de azul. Eu quero vestir essa roupa. Já falaram para vocês, Leila? Eu quero entrar na diaconia para vestir essa roupa. E aí eu fico pensando, você sai de casa já de uniforme? Bonitinho, né? Os irmãos de gravatinha preta. Como é que é? E quando o seu vizinho vê você sair, o que ele diz? Já vai ele servir ao Senhor, é um homem de Deus. Ou ele diz assim, já vai que ele botou a fardinha dele, vai lá enganar os outros. Que cheiro, que perfume, como você é reconhecido na sua casa, como é, quem é você, diácono? A palavra de Deus fala algumas coisas fortes para a gente. Abre a sua Bíblia aí, 1 de Timóteo. Primeira de Timóteo, capítulo 3. Meu Timóteo foi passear, gente. Espera aí que eu vou cercar ele. Era aí, volta aqui, Timóteo.
1 de Timóteo, verso 3. Timóteo fala para mim de algumas características do diácono. Capítulo 3, verso 8. Diz assim: da mesma sorte. Ele vem falando dos bispos, dos presbíteros, e aí Timóteo diz assim: olha, da mesma sorte, os diáconos sejam, lê aí, lê comigo aí, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Verso 12. Diáconos sejam que governem bem. Que governem bem. E verso 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo. Tem um padrão para você ser diácono. E não é só na igreja. Porque se fosse só na igreja, não estaria registrado que governe bem quem? Seus filhos e sua casa. É preciso governar. A palavra de Deus diz que se nós não cuidamos da nossa casa, se nós não cuidamos daqueles que estão ao nosso redor, da nossa família, nós somos pior do que o incrédulo. E o diácono tem característica, ele precisa ser um bom diácono. Diácono é aquele que organiza, não é? Diácono é aquele que governa as coisas do culto na casa do Senhor, que põe em ordem, que direciona, que arruma. Ele tem que ser um bom diácono na casa do Senhor, mas ele tem que ser um bom diácono em casa. Ele tem que ser marido de uma só mulher, mulher de um... Precisa ter essas características. Ele precisa ser honesto. Ele não pode ter língua dobre. O que ele falar é isso. Se ele fala ser como ele tem que ser, é a mesma coisa. Não pode ter variável. Como diácono, eu preciso dar uma direção. Ah, mas o filho do diácono, ele não para na igreja, mas ele precisa ter uma só conduta, uma só direção. Ele precisa não ter duas palavras. A palavra do crente é sim, sim, não, não. A do diácono, como que tem que ser? Sim, sim, não, não, não pode variar. Eu sou diaconisa na casa do Senhor, eu sou diaconisa na minha casa. A minha casa é organizada, a minha casa é limpa. A hora que começa o culto, está tudo em ordem, porque Deus me chamou para isso. Quando chegar alguém na minha casa, está tudo em ordem. Está tudo organizado, porque eu sou exemplo. Os meus gestos, a minha maneira de me comportar, determina a essência que há na minha vida. E a essência que há em mim é a essência de Deus. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus não muda. Então eu não posso ter variável nas minhas características, no meu comportamento. Deus nos chamou para ser homens e mulheres, e quando foram escolhidos, diz Atos, que tinha que ser de boa reputação. Aonde que eu vou descobrir a reputação do diácono? Na casa dele, com os vizinhos, com a família. Quando você está na casa do Senhor, e hoje nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre a gente não ter... Às vezes a gente se envolver com a obra, a gente vai se envolvendo, tomando o nosso tempo, e nós não temos tempo para a família. Eu preciso governar as coisas, eu preciso saber. Para isso, nós trabalhamos com uma escala. Eu tenho que ter tempo para minha casa, eu tenho que ter tempo para minha família.
a minha esposa, o meu esposo, tem que saber que Jesus não vai me tirar dele, mas vai me colocar mais junto, mais perto, mais verdadeiramente. Deus me chamou para cuidar, e eu preciso cuidar também da minha casa. Nós somos chamados para impregnar a palavra de Deus. Como é que é o seu familiar? Gosta de estar na tua casa? Gosta de estar com você? Te convida para estar com ele? Ou fala, não, deixa ele para a igreja, melhor ir lá para a igreja dele, deixa ele ser o que ele pensa que é lá. É uma palavra que nos chamou a atenção. Perfume de Cristo, essência de Cristo. Nós somos chamados para que o nosso cheiro impregne nos outros. E tem cheiro que agarra na pele da gente, não tem? As mulheres aí na cozinha, quando a gente frita um bife, o cheirinho que fica, né? Na casa, cheiro de peixe, né? Você abriu a porta, fizeram peixe aqui, fizeram, custa para sair. Mas nós temos que cheirar o cheiro de Cristo. Ele não pode custar para sair, ele tem que ser permanente. Nunca sai. Se eu vou reunir com a minha família, o perfume de Cristo está em mim. Se eu vou para a igreja, o perfume de Cristo está em mim. Se eu vou para o meu trabalho, o perfume de Cristo está em mim. Qual essência nós temos deixado nos lugares por onde passamos? Que cheiro nós temos deixado no ambiente? E aí, eu quero falar com você que Deus me falou algumas coisas sobre contaminar e contagiar. E quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de uma situação que eu vivi. Eu normalmente, o tom da minha voz é alto. Então, a minha família, quando se reúne, eu acho que os vizinhos pensam que é briga. Porque o povo fala alto. Todo mundo fala alto, muito agitado. Então parece que está brigando. Mas um dia, eu já crente, Deus permitiu eu ouvir de uma criança algo que me chamou a atenção. E aí eu falei, Deus, eu preciso corrigir isso. Tinha uns amiguinhos do meu filho, o Vitor devia ter uns 8 anos, e estavam brincando lá na frente de casa, e eu chamei o Vitor, cheguei da porta e gritei. E aí daqui a pouco eu gritei de novo. E aí o Vitor demorou a entrar, e eu já estava lá dentro gritando, e gritando muito, chamando atenção, mas isso num tom muito elevado aos gritos. E aí uma criança lá de fora virou para o outro e falou assim, vamos embora, a mãe do Vitinho grita muito. E aí o Espírito Santo foi e falou comigo, vai convencer de que jeito? Não é com gritaria. Esse cheiro estava contaminando, estava fazendo mal. Com certeza, os vizinhos me conheciam como uma mulher que gritava muito. A gente precisa entender isso, quem eu sou, para que é que Deus me chamou. Perfume é coisa agradável. Então, a minha presença, a minha pessoa tem que ser agradável. A irmã Elma é, sem sombra de dúvida, uma diaconisa que marcou a história da IPV. Ela era sempre uma das primeiras a chegar, ela estava sempre pronta, aonde ela estivesse, ela estava sempre abraçando, ela estava sempre sorrindo. Nós temos um diácono, nós temos um pastor, que o testemunho dele é, eu fiquei na IPV porque uma diaconisa me abraçou e sorriu para mim. Ele hoje é um pastor, pastor William. Ele entrou na igreja, não era crente, e a dona Elma logo viu o pastor William chegando, e ela não conhecia. E aí ela foi, abraçou, sorriu, entrou com ele, achou um lugar para ele sentar, queria levar lá para frente, mas ele não queria muito, e ela pediu licença para o irmão desocupar o lugar para ele sentar com a esposa, e isso fez uma grande diferença na vida do pastor William. Muitas vezes, o diácono fica na porta,
mas ele abraça quem ele conhece. Eu acho que aqui não tem jeito, mas lá na Vuldac a gente tem 3 entradas, né? E aí o negócio fica difícil. E o visitante, normalmente, ele não gosta muito de ser reconhecido, não. Ele gosta de entrar e ficar quietinho, né? Mas o diácono precisa disso. A gente não pode se envolver somente com aqueles que a gente conhece. E aí é fácil. O irmão chegou, eu paro, converso um pouquinho com ele, aí chega outro, eu converso. E aquele que entrou, às vezes, precisando tão somente de um olhar. Precisando tão somente que você o abrace e que ele sinta o cheiro de Jesus em você. Fragrância de Jesus cura. O cheiro, a essência de Jesus na nossa vida pode curar. Já viu alguém ser curado pelo um abraço? Essência de Jesus nos braços, em abraçar, em acolher. Cada um de nós tem a sua essência. Disse Paulo, cheiro de vida ou cheiro de morte. Tem algumas coisas que são características nossas, né? E o que cheira mal? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí, Gálatas, capítulo 5. Características de quem tem um bom perfume, ou de quem tem um mau perfume, alguém que cheira mal. Gálatas 5, verso 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Cheiros que contaminam, que faz mal, que em hipótese alguma pode estar na vida de um diácono. Aí você vai dizer assim, pastora, mas isso aí não está na vida de um diácono nunca. Mas aí eu quero te chamar a atenção para algumas coisas. Impurezas. Impureza contamina. E às vezes a gente nem percebe. A gente se deixa envolver pela impureza. E aí é na sua casa. A impureza muitas vezes começa em casa. Quando a gente deixa algumas coisas que parecem ser naturais, deixamos algumas coisas que parece que não tem nada a ver entrar na nossa casa. E aí começa impureza. A gente precisa ter cuidado com o pecado. Paulo diz que o pecado nos rodeia. Está sempre perto, a gente não quer. Eu quero fazer só o bem, mas eu não consigo. E o mal, o pecado, esse está sempre à minha porta. Precisamos ter cuidado com as impurezas. Precisamos ter cuidado com as inimizades. Que é isso? Inimizade, com o Fernando falou aqui alguma coisa, sobre o diácono pedir o outro para atender alguém porque ele não se dá bem. Porque ele está meio esquisito, porque ele está meio espinhado com o outro. Está gerando uma inimizade. E o meu vizinho entrando na minha igreja, e não deixa ele me ver aqui não, porque a gente não se dá bem. Inimizade. O diácono precisa ter cuidado com algumas coisas para não contaminar. Ira, raiva. Eu gosto muito de pensar em ilustrações para nossas vidas. Uma vez, logo no início da diaconia, eu vi um irmão falar de uma pessoa que foi reclamar
pro pastor do diácono, né? O diácono estava sempre de cara feia, o diácono sempre mal-humorado, eu acho que ele não gosta de mim, eu acho que se ele pudesse, ele não me deixava entrar na igreja. E o pastor tentando corrigir o diácono e lavar os pés dele. Não, minha irmã, não é assim, não. Ele não gosta de mim. Se ele pudesse, ele me fazia tropeçar para mim cair e não entrar na igreja. Ele não gosta de mim. E aí o pastor virou para ele e falou assim, não é, eu vou te mostrar que não é. Faz o seguinte, você vem para a igreja com aquele salto que você gosta bem fininho. E quando o diácono estiver na porta, que ele entrar na sua frente, que você achar que ele quer que você caia para você não entrar, disfarçadamente, pega a ponta assim do seu salto e pisa no dedinho dele, para você ver a reação dele. Eu tenho certeza que se ele não gostar de você, ele vai te empurrar. Mas se isso não for verdade, você vai ver a diferença. E aí a irmã fez. Ela não ficou só na ilustração, ela fez. E quando o diácono estava na porta, ela falou assim, é hoje. Ele não me cumprimenta, ele não fala comigo, eu vou pisar no pé dele, que ele vai ter que me enxergar, ele vai ter que saber quem sou eu. E aí quando ela pisou no pé dele, qual foi a reação dele? Quem arrisca? Ô minha irmã, me perdoa. Eu não percebi e coloquei o meu pé no seu caminho. E aquela irmã deu um sorriso e abraçou o diácono e pediu perdão a ele. Porque ele não a ignorava. Ele simplesmente não sabia, porque ela, sabe aquele negócio, eu não vou cumprimentar ele porque ele não me cumprimenta? Aí o outro fala assim, eu não falo com a pastora Cátia porque ela não fala comigo. Aí a pastora Cátia fala assim, eu não vou cumprimentar ela porque ela não fala comigo. Essa é a história. Diácono e diaconisa não tem isso. Entrou alguém na igreja, não falou com você, querido, corre lá, abraça ele. Traz para perto. Não importa se ele ainda está cheirando mal. Tem gente que entra na igreja e está cheirando mal. Ainda está cheirando mal. Me lembro do Luizão. Lembra, bispo, do Luizão? E tinha um diácono que tinha o prazer de ficar do lado dele. O Luizão ficava o dia inteiro caído na rua, deitado lá, bebendo, na sarjeta. A hora que ele via a porta da igreja aberta, acho que ele pensava assim, é culto, está todo mundo junto lá. E entrava o Luizão, meio trôpego assim, bêbado, e ele gostava de sentar no meio da igreja. Imagina que, ali perto da última cadeira, e ele gostava de sentar ali. E as nossas cadeiras eram soltas. Ele puxava a última cadeira e sentava no meio. Mas estava tão bêbado, que ele tombava para um lado e para o outro. E aí o irmão Quirino, era um diácono, hoje é o pai da pastora Cláudia, não tira mais serviço na diaconia, e o irmão Quirino viu o Luizão entrar, ele corria, ficava do ladinho dele, punha a mão no ombro e encostava ele no corpo dele. Tipo assim, ele não vai cair, porque ele já está tombado para o meu lado. E ele segurava o Luizão o culto inteiro. Aí quando fazia o apelo, quem era o primeiro a levantar? Eu quero Jesus, eu quero Jesus. E aí o irmão Quirino ia lá, e ele abraçava, e abraçado com o Luizão, ele ia lá para frente, orava. E isso foi muitas vezes. O Luizão tem uma história bem característica, tivemos que prender, o bispo de João prendeu ele dentro de uma sala, para ele poder ficar sóbrio e ter certeza que ele queria Jesus. Ele saía da igreja, aceitava Jesus, orava, ele ia embora. No dia seguinte estava o Luizão na sarjeta. Aí um dia o bispo de Jalma resolveu o problema. Pegou o Luizão, na hora que ele aceitou Jesus, desceu com ele para uma salinha, botou ele dentro da salinha e trancou a porta. E deixou ele lá. Aí nós falamos, o Djalma é doido. Naquela época o Djalma era presbítero, nem era presbítero. O Djalma é doido. Vai largar esse homem trancado aí. E acabou o culto e o homem está trancado lá dentro. Djalma, Luizão, deixa o Luizão, ele vai dormir trancado aí dentro. Como que vai dormir trancado dentro da igreja? Deixa ele aí, amanhã ele está sóbrio, a gente conversa com ele. Não ia beber a noite toda, né? E assim ele fez. O Luizão dormiu trancado dentro da igreja. E aí no dia seguinte o Djalma foi lá, conversou com ele, virou para ele, eu tenho um lugar para você. Catou ele, levou para o CRE. Ele ficou 9 meses no CRE.
Hoje, diácono na casa do Senhor, né? Homem sério, homem de Deus. Mas entrou cheirando mal. Alguém teve coragem de abraçar quem cheira mal. Diácono, diaconisa, se entrar alguém cheirando mal, tenha coragem de abraçar. O pecado faz a gente cheirar mal. Todos nós um dia cheirávamos mal. Eu venho de meio de macumbaria, de incenso, de mais não sei o quê. Eu devia cheirar mal pra caramba. E um dia alguém me abraçou e falou para mim que tinha jeito. E hoje eu exalo o perfume de Cristo. Não tenha medo de abraçar os que cheiram mal. Não tenha medo de exalar a essência de Jesus na tua vida. Ser bom em casa não significa perder a autoridade, porque a essência de Cristo é amor, é santidade, é autoridade, é governo. É isso que Jesus quer para mim e para você. A essência de Jesus na tua casa. Não tenha medo de exalar o verdadeiro perfume de Cristo. E qual o cheiro que contagia, pastora? Segue aí, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esse cheiro contagia. Não queira exalar um cheiro que contamina, mas queira exalar um cheiro que contagia. Você foi chamado para exalar o perfume de Cristo. Aqui, na sua casa, no meio da sua família, aonde você estiver, o perfume do diácono é um só. Aqui e onde você estiver. Verdadeira essência de Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Cada um de nós tem uma característica própria, querido. Cada um de nós tem o seu perfume preferido. Mas prefira sempre o aroma que for mais suave, que for mais agradável. Foi isso que Jesus disse. Aprendei de mim, que sou manso e suave. Quanto mais suave, mais agradável o perfume. Feche os seus olhos. Eu quero convidar mais uma vez os pastores para nos ajudar. Há um cheiro de Jesus na vida do seu pastor, na vida do bispo. Você quer essa essência? Quer sentir o verdadeiro perfume de Cristo? Nós vamos estar orando. E você vai vir tão somente abraçá-los. Leila, Neide, tão somente abraçar. Você quer mais cheiro? Você já abraçou alguém e depois você ficou sentindo o cheiro dele? Já? O cheiro da pessoa assim? Quando você abraça alguém e o cheiro é tão bom, é tão gostoso e você fica sentindo. Eu quero te convidar. Tem perfumes característicos. Talvez você olhe para o bispo Antônio Rocha e pense assim: o perfume dele é a sabedoria. Eu quero exalar sabedoria. Corre e abraça ele. O perfume da pastora Marta é a obediência, é o amor. Queira abraçar e deixar-se impregnar pelo perfume. Qual o perfume do pastor Márcio, do pastor Sandro? Você, olha para ele. Olha para ele, Deus vai te mostrar qual é a essência, qual o perfume que está exalando. Venha correndo. Eu tenho certeza que a bondade, a benignidade, o amor, a mansidão, o domínio próprio, tudo está aqui. Aleluia, aleluia. Cheiro suave, cheiro suave. Cheiro de Jesus. Respira fundo, querido. Respira fundo. E diga para o Senhor: Senhor, eu posso sentir. Eu posso sentir a tua presença, o teu aroma. Cheiro de vida para a vida de Deus. Aleluia. Estou no meu jardim. Tranquei a porta
adoração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular.